E acha, minha irmã? Minha irmã Edna, minha irmã pode, nesse primeiro momento, tá ficando à vontade aí para estar falando, né? Antes da irmã conhecer os nomes, como que a irmã estava caminhando, se a irmã frequentava os templos religiosos e se frequentava como era, né? Se a irmã sentia que via muita coisa errada, que a vida da irmã era muito conturbada. Fica à vontade, minha irmã. Até a irmã depois chegar, né? Como conhecer os nomes e a transformação que esses nomes causaram na vida da irmã. Tá bom, minha irmã? Fica à vontade. O microfone tá fechado, irmão. Seu. Obrigada. Louvado seja Yau. Yau, Yau, Yausha, Yau, 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 sou Yau. Me ajuda, Pai querido e amado e adverso, porque tu me veio a mim para que eu pudesse estar dando meu testemunho, mas Yau sabe que eu tenho dificuldades para me expressar, né? Mas seja comigo e ao nesse momento, como tem sido em toda a minha vida. Em nome de Alça Machia. Obrigado, Pai. Então, irmão, é assim, sabe? Eu vou começar assim, logo de pequeno, porque dos 6 anos em diante, né? Porque assim, eu vivi com a minha mãe por pouco tempo, não fui criada com ela, nem com meus pais, né? Nem com o pai, nem com a mãe. E, assim, fui criada, assim, jogada na casa de um, na casa de outro, com os familiares, né? E vou começar onde eu conheci, em primeiro lugar, a Igreja Católica, né? Que foi a primeira vez, eu estudava lá em Aracaju, nessas andanças assim de estar para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, na casa dos meus familiares, né? A partir do momento que a minha mãe foi embora, meu pai me deixou, eu fiquei na casa de um, na casa de outro. E aí uma tia minha me colocou na escola, e na época existia, existia aquela, como é que chama? A matéria, né? Tinha várias matérias, ciência, biologia, tal, tal, e tinha também religião na época, dentro das escolas. Então, eu estudei como é que chama? Estudei a religião, né? Estudei pela Igreja Católica, porque na época era pela Igreja Católica, né? Isso aí, que passava para as crianças como se fosse um catequese, para depois, no final do ano, fazerem tipo eu não lembro como que chama. Não era batismo, não. Eu acho que era, não sei, eu sei que reunia as crianças tudo para poder falar os pecados e depois, não sei o que era, eu não lembro como que chamava na época. E aí, comunhão, isso, primeira comunhão que eles falavam. E aí, eu participei disso aí. Só que assim, quando eu terminei, né, eu não era criança, eu não entendia muito, e tinha coisas que eu não conseguia entender. A professora falava, eu lia, eu sempre fui curiosa, e algumas coisas eu perguntava, mas elas não davam uma resposta assim que me convencia. E aí, né, eu já comecei a conhecer, eu acho assim, a palavra de Al, né? A palavra, eu conheci, só que não da forma que era. Eu acho que era distorcida, né? E aí, na época, quando chegou para fazer essa primeira comunhão, aí, como teve a fila das crianças e tudo mais, eu saí correndo e não quis fazer. Fui embora. Aí, quando disseram assim, olha, você vai chegar lá em frente o padre e você vai falar todos os seus pecados, para depois passar pela comunhão. Eu disse, não. Eu achava que eu tinha muito pecado. Muito. Eu tinha 9 anos. E eu achava que eu tinha muito pecado. E aí eu corri. Não fiquei. Não fui mais para essa igreja, né? Eu ia por causa da escola. E aí passou, né? Eu fui crescendo e tudo mais, e eu ia de vez em quando só na igreja católica, e não era muito de ficar muito tempo lá dentro, nem nada. E
crescendo, depois eu fiquei morando com meus avós, né? E meus avós eram pessoas muito leigas, sabe? Mexia com negócio de candomblé, iam atrás dessas coisas, né? Tudo mais, e uns eram evangélicos, mas era tudo assim, uma coisa assim que você não consegue entender. Por exemplo, a pessoa dizia, eu vou me batizar agora, ia nas casas das pessoas e dizia, eu vou batizar, você vai ser batizada em nome de Jesus, né? Em seguida, quando virava as costas, o povo pegava e falava assim, eu vou para a igreja coisa nenhuma, não sei o quê. Falava isso, era um pessoal muito leigo, minha família, sabe? Minha família do meu pai paterno. E aí, foi quando eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar já com 10 anos, e aí, com 10 anos que eu comecei a estudar, eu comecei a ler, a entender mais as coisas. Mas eu, irmão Breno, eu passei por muitas coisas na minha vida. Muitas mesmo, que assim, se eu for contar todas as coisas hoje, não vai dar tempo. Eu vou ter que pegar e pedir uma segunda vinda aqui. Mas para eu poder falar um pouco mais, eu vou dizer para você, eu passei por muitas coisas mesmo, que às vezes eu olho para trás assim, e sempre tenho a certeza que Deus sempre esteve comigo, sempre cuidou de mim. E passei por abuso sexual, abuso físico, verbal, todo tipo de abuso eu passei, né? E abandono, né? Porque o abandono, o pai ou a mãe abandonar um filho já é um abuso. É um abuso, né? Contra a criança, contra uma criança que não tem condições de se manter, de fazer, né? Então, tudo isso eu passei. Mas, assim, eu creio que desde o momento, assim, sabe, que o meu pai tirou eu da casa da minha mãe, eu já percebi a presença de Al na minha vida. Porque, assim, olha, quando meu pai me tirou da minha mãe, ele não levou nenhum documento meu, não levou uma roupa para mim, nada. Saiu comigo bêbado. E ainda por cima, na época, não era ônibus que pegava, era trem. De São Paulo para os lugares, era trem na época. E ele ficou comigo nesse tempo todinho. E aí, só de ver assim, que eu cheguei à casa da minha avó, o meu pai nessas condições e tudo mais, e ela estava sempre cuidando, porque as crianças são levadas, são como chama, tiram as crianças das pessoas, né? Hoje em dia as crianças somem, e naquela época não era diferente. As crianças sempre somem e tudo mais, e graças a Deus do Exército, ele me protegeu, ele cuidou de mim, mesmo com meu pai nas condições que estava, né? E aí fui para casa da minha avó, passei por todos os abusos que eu passei, e Al também estava comigo, porque eu nunca fui uma criança de ter raiva, revolta, né? De ter raiva, revolta pelas coisas que eu passei, como chama? Sempre fui uma criança lutadora. Depois eu terminei na minha mocidade, meus avós fizeram meu casamento, fizeram um casamento, eu com 15 anos, sem, como chama? Assim, por fazer mesmo, entendeu? Porque na época tinha isso aí, você não podia passar poucas horas fora de casa, que os pais já diziam, já não é mais uma virgem, tem que casar, tem que isso, aquilo outro, e já forçava, e também fui casada forçadamente, né? Eu e um rapaz, por quê? Por causa de um horário que não cheguei em casa na hora certa. Também passei 4 anos com esse rapaz, nós fomos casados forçado, mas assim, ele no começo não queria nem me ver, eu também não sabia o que fazer, e no final das contas nós terminamos ficando juntos e o casamento foi consumado, né? E passamos 4 anos casados.
eu tive um bebê com ele, e infelizmente o bebê, né, morreu depois de nascido, né? E aí depois dos 4 anos eu terminei me separando e passei mais um ano na casa dos meus avós, e aí conheci outra pessoa e fui viver com essa pessoa. Fui viver com esta pessoa, e dessa pessoa eu engravidei da minha filha, que eu tenho, uma moça de 31 anos, entendeu? E não convivi com ele, ele era uma pessoa violenta, muito violenta, então, nos primeiros tempos que eu vivi com ele, e aí ele não queria me bater, depois terminou me batendo, e a gente às vezes pegava briga até de faca dentro de casa. Então, para que eu não fizesse algo com ele, ele não fizesse nada comigo, minha filha ficasse órfã, eu saí, fui embora. Larguei tudo, peguei minha filha e fui embora. Passei mais um ano em Maceió, na casa dos meus avós, e aí fiquei no mundão, né? Não bebia assim, cachaça nem nada, mas ia para o mundão onde tinha bebedeira, onde tinha essas coisas e tudo mais, e ficava nas farras, né? E passei um tempo assim. Aí depois eu resolvi, por uma discussão na casa da minha avó, terminei voltando para São Paulo com a minha filha. Na época eu não estava sem emprego, sem nada, e fui parar na casa da minha avó, sabe? E aí, quando eu cheguei lá, uma discussão que teve por causa de fofoca, de conversa, eu fui posta para fora da casa dos meus avós. E aí, eu com a minha filha, eu tinha apenas R$ 100 na época, na minha conta. Na minha conta não, né? Na mão, porque, na verdade, não tinha conta como tem hoje em dia, né? Aí eu fui para casa peguei um ônibus na rodoviária e fui embora para São Paulo. Sim. Não fui para onde o meu ex-marido tinha, né? Morava, nem nada, o pai dela. Fui para outro lugar. Fui para outro lugar e com a cara e a coragem, porque eu só tinha os R$ 100, não tinha dinheiro, não tinha nada. E a menina também, né? Cheguei lá em São Paulo, eu fiquei na casa de um pessoal que eu conheci lá, né? Pessoas estranhas, não eram amigos, não, pessoas estranhas. E aí, nesse período que eu fiquei na casa dessas pessoas, eu tinha uma foto da minha mãe, né? Porque até então eu saí da companhia da minha mãe, eu tinha o quê? Uns 6 anos. E aí eu fui para, como é que chama? Eu tinha uma foto da minha mãe na minha bolsa. E aí, com essa foto da minha mãe, as pessoas lá conseguiram encontrar ela. Eu falei, eu gostaria de saber onde a minha mãe está e tudo mais. E atrás da foto tinha o nome assim, Itaquaquecetuba, era o nome onde a minha mãe morava, da rua onde a minha mãe morava, lugar lá em São Paulo, né? E aí as pessoas lá, né, vamos procurar. Aí saíram para procurar com a foto dela e o nome do lugar, nos bares. E nos bares encontraram o marido da minha mãe, o que convivia com ela. E aí conseguiram encontrar como chama? Conseguiram encontrar ele, viu o pessoal com a foto da minha mãe e falou: não, essa mulher é minha esposa e tudo mais, tal. Aí falaram para ele assim: então, é porque a filha dela está lá em casa e ela deu a foto para a gente encontrar a mãe dela. Aí minha mãe foi me buscar na casa desse pessoal. Fiquei 2 meses na casa dessa minha mãe e tudo mais, só que não fiquei muito tempo, porque por condições assim que não era boa, terminei saindo logo da casa dela, arrumei logo um emprego também lá em São Paulo e terminei indo morar nesse emprego e levei minha filha para morar junto comigo no emprego também. E fiquei vivendo por ali em São Paulo, né? Eu com a minha menina e tudo mais. Aí eu conheci outra pessoa e fui viver com ela. Vivi uns 15 anos com essa pessoa. E, assim, no começo foi tudo bem, tal, mas depois começou a beber também, que eu não sei porquê, sempre existia algo na minha família que vinha com bebida. Sempre
existia algo assim, né? Graças a Deus, Exército está repreendido que hoje não tenho mais essa situação. Mas sempre existia algo que acompanhava. Por exemplo, o primeiro que eu vivi, o primeiro marido que eu casei, né? Ele bebia, ele começou a beber demais, e depois ele terminou morrendo até de cirrose, de tanta bebida, né? Depois, o segundo que eu vivi também, que foi o pai da minha filha, também bebia. E quando ele bebia, ele se transformava dentro de casa numa pessoa completamente diferente, que eu tinha até medo quando ele chegava. E eu fico pensando assim, poxa, como é que Iau me protegeu e me protege até hoje, né? Aleluia, louvado seja Iau. Então, para a honra e glória de Iau dos Exércitos, eu hoje estou aqui contando o que aconteceu, o tanto de coisas que aconteceu na minha vida e que eu estou aqui para contar, foi ele, né? Foi ele. Foi o tempo todo foi Iau dos Exércitos. E aí, eu vivi 15 anos com esse rapaz, essa pessoa também, logo no começo não bebia demais, depois começou a beber, exagerou e tudo mais, terminou morrendo também, né? Terminou morrendo antes de mim, mas antes eu me separei dele e fiquei vivendo sozinha. E aí, nesta época que eu vivi sozinha, eu já estava acho que com 6 anos morando sozinha, minha filha tinha se casado e estava morando na casa dela, e eu comecei a ficar com uma depressão. Só que eu não percebia que era uma depressão, sabe? E eu comecei a ficar com uma depressão e tudo mais, mas a minha filha chegou para mim, mãe, o que a senhora tem? Por que a senhora está assim, assim, assim? Aí eu, não sei, tal, vai no médico para a senhora ver o que é. Aí eu fui no médico, tá, e o médico diagnosticou, né, que eu estava com uma depressão. Eu digo, ah, tá, entendi. Aí tá. Ele falou isso, né? Só que assim, eu sou aquela pessoa que eu não. Eu sou assim, meio que receosa quando a pessoa me fala alguma coisa, para eu ter certeza, né? E aí, tá certo. Ele falou, aí o doutor falou assim, o psicólogo falou assim: olha, você vai precisar de um psicólogo, depois você vai fazer fazer lá as coisas que ele fala. Tá certo, eu vou. E eu fui. Eu comecei a passar no psicólogo e ele passou a me indicar algumas coisas para eu fazer, como atividades, tomar um medicamento e tudo mais. Eu disse, eu não quero tomar medicamento, doutor. Eu não quero viver, eu não quero me contaminar com remédios. Eu falei, né? Porque eu via muitas pessoas fazer isso, muito, né? Até então, irmão Breno, eu ainda não tinha conhecimento da palavra, sabe? Eu lia a Bíblia. Eu lia porque eu tinha um estudo bíblico com as testemunhas de Jeová, mas eu não conseguia entender. Era como se a Bíblia fosse um livro normal para mim. Um livro só, né? Então eu não conseguia entender. Até aí eu não conseguia entender nada. Então eu fui fazendo isso que a psicóloga falou e tudo mais, mas aí falei para ela, eu não quero tomar medicamento, esses medicamentos não. Se você me passar um medicamento natural, eu tomo, mas esse remédio eu não vou tomar. Tá certo. Ela me passou um medicamento natural e eu fiquei tomando natural e fazendo o que ela falou, só que assim, não teve muito êxito, né? E aí, um dia eu estava em casa, então eu chegava em casa, eu ia trabalhar de manhã e chegava em casa muito cansada mesmo, era como se eu tivesse esgotada, entendeu? E o meu trabalho não era tão assim para eu poder ficar desse jeito, mas era um cansaço físico e mental que eu sentia. Era uma coisa que parecia que o meu cérebro estava inchado. Parecia que era tipo assim, sabe quando você pega uma esponja e coloca dentro de um copo de água e ela fica aquele ali cheio, sem conseguir entrar ali dentro? Meu cérebro parecia que estava dessa forma. E aí eu não conseguia dormir de noite. Eu ficava acordada, eu começava a fazer as coisas em casa, ia lavar roupa, fazer isso, fazer aquilo outro. Quando eu terminava era 1 hora da manhã. Aí eu deitava, dormia um pouquinho, ia me embora trabalhar, 6 horas,
voltava as mesmas coisas todos os dias. Até que eu tinha uma janela lá, assim, a janela na minha casa, e nessa janela, todas as noites, quando acontecia isso, que eu ficava sem dormir direito, e sem conseguir dormir, eu ficava olhando para essa janela, sabe? Mas lá em São Paulo, a gente não consegue ver o céu. A gente só vê aquelas nuvens escuras. E eu ficava pensando assim, sabe? Eu olhava para o céu, eu ficava pensando, meu pai, hoje eu queria tanto ver o céu, eu queria tanto ver as estrelas. E aí eu lembrava também de Daniel, né? Que Daniel ficava na janela. Era o que eu conseguia lembrar na palavra, era daquela passagem de Daniel que ficava na janela orando, né? Olhava para o céu, olhava as estrelas e ele ficava orando. E eu falava assim, ai pai, se você estiver me escutando, se você estiver me escutando, se você estiver me vendo, eu te peço que em nome. Aí falava o nome, né, pagão, né? Me cura desse problema que eu estou, dessa enfermidade que eu estou. Eu, eu falei assim, porque se você não me curar, eu vou morrer. Eu falei, eu vou morrer. Se você não me curar, pai, eu vou morrer, porque eu não vou tomar medicamento. Eu prefiro morrer do que eu viver tomando medicamento, igual as pessoas vivem aí tomando medicamento, e mesmo assim estão tudo doente. E aí eu fui dormir, né, irmã Brena, eu fui dormir nessa noite e eu tive um sonho, né? Não foi bem um sonho, eu não sei dizer se foi sonho mesmo, não, sabe? Só sei que eu era como se viesse assim, aquela mãozinha assim, ó, pegava assim no meu braço, me levava para o alto, bem para o alto, e de lá do alto me mostrava uma cidade. Era uma cidade linda, era muito bonito, e a gente via aquela água transparente. A gente não, né? Eu via, né? Porque eu digo assim, a gente, porque quem estava me levando, né? Eu não conseguia ver quem era, só via o braço, então a mão me pegando, né? E me levando. E tinha eu não sei dizer se era casas, eu sei dizer que era assim como se fosse quartos, entendeu? Eu via por fora, como se fosse quartos, e via como se fosse uma estrada. Agora, naquela estrada não tinha a, o asfalto, não tinha o asfalto. No lugar do asfalto era um rio. E aquele rio, ele era transparente, era aquela água verdinha, transparente, como se fosse um cristal. E os quartos, as paredes por fora, tudo, elas brilhavam, era como se fosse ouro, entendeu? E aí, de manhã, eu peguei para ir trabalhar, de manhã eu me acordei, e, olha, irmão Breno, eu me acordei como se eu estivesse lá no céu. Tão leve, mas tão leve, aquela sensação tão boa, que até hoje eu nunca esqueço. Tem hora que eu fico pensando, ai, eu queria tanto passar por aquela sensação mais uma vez, né? Era uma coisa muito leve, uma coisa muito gostosa, uma coisa assim que, uma paz, uma tranquilidade que a gente não consegue, às vezes, nem explicar, né? E eu fui trabalhar, me levantei e fui trabalhar, né? Trabalhei o dia todo lá, né, no meu trabalho, sossegada, porque o pessoal lá no meu trabalho dizia assim que não acreditava que eu estava passando por depressão, porque eu não parecia, né? Eles falavam. Fui trabalhar tal, e aquele pensamento no que aconteceu à noite, né? Aquele pensamento no que aconteceu e aquela coisa boa, e foi muito bom, foi tremendo demais, né? E aí passou, né? E eu continuei é, indo, fazendo os estudos na Testemunha de Jeová e tudo mais, tal. Aí eu parei os estudos lá e resolvi participar e ir para a igreja. Resolvi ir para a igreja. Eu me entreguei na hora que eu falei,
me cura, eu me entrego em tuas mãos, porque se eu for tomar medicamentos, essas coisas, eu vou morrer, pai. Claro que na época eu falei nomes pagão, né? Mas Yao conhecia o meu coração, ele sabia o que eu estava sentindo, né? E, e o que eu estava falando para ele. E aí eu peguei e fui para a igreja, Assembleia. Comecei a ir para a igreja Assembleia e chegava lá no cantinho, lá atrás eu ficava. Aí eu ficava escutando lá a palavra, tal, né? Os estudos, tal, e tal. E foi que eu resolvi, depois de 1 ou 2 meses, mais ou menos, resolvi que eu queria me batizar. Aí fui e conversei com os pastores lá e eles me batizaram, né? Mas assim, foi uma coisa assim, sem, como se não fosse nada. E eu até me surpreendi, né? Porque eu disse, poxa, eu tive uma experiência tão maravilhosa que eu achei que na hora que eu me batizasse eu ia sentir aquela sensação do mesmo jeito. E não foi, né? Então, mas tudo bem. Aí passou, fiquei indo para lá para denominação, essas coisas, tudo mais, e por um tempo, né? E aí eu vim para Maceió para umas férias. Pedi 30 dias de férias e vim para Maceió. Quando eu vim para Maceió, aconteceu justamente a pandemia. Aí eu tive que ficar em Maceió, eu e minha filha, presa. Muito antes de sair, a minha filha também voltou, separou do marido, veio para dentro da minha casa, ficou comigo dentro de casa. Aí virou um ribuliço, né? Virou um ribuliço. Eu disse, meu pai do céu, o que está acontecendo? A minha filha separou do esposo e se envolveu com outra mulher. E aí eu fiquei, meu pai do céu, o que está acontecendo? Eu estou indo para casa do meu pai, né? Que é do céu da terra, e está acontecendo tudo isso, eu não estou entendendo. Aí ficava sem entender essas coisas, né? E aí, por minha filha estar nessa situação, resolvemos viajar e passar um mês lá em Maceió. E aí, para fugir, né? Para fugir do que estava acontecendo com ela, para tirar ela daquela situação, né? Aí levei ela comigo para Maceió e a gente ficamos lá. E aí aconteceu a pandemia, nós ficamos presas, não podíamos voltar, né? Aí tivemos que ficar lá. Aí minha filha terminou arrumando emprego lá e eu fiquei sem trabalhar, porque eu já estava com 54 anos, né? E aqui no norte o pessoal tem muita discriminação com as pessoas que já tem 55 anos, que tem 40, acho que o povo não serve mais para trabalhar para mais nada. Ou então, eles acham que tem que viver pelo governo, só, né, recebendo bolsa. Eu acho que eles pensam isso. Aí, não consegui arrumar emprego. Aí, o que eu fiz? Eu falei, vou arrumar umas 2 faxinas por aqui e vou, né, me virar. Aí, arrumei umas 2 faxinas e das faxinas eu pegava o dinheiro e comprava uns doces e saía para vender e tudo mais. Mas todos os dias, irmão Breno, eu ia para as igrejas lá, entendeu? Mas sabe quando você, por exemplo, você não consegue ficar nos lugares? Fui para a igreja lá, a Assembleia, não consegui ficar. Fui para a Adventista, não consegui ficar. Entendeu? A católica eu já tinha até descartado, já nem, né? Mas o restante eu tentei ir em algumas igrejas e não conseguia ficar lá dentro, não conseguia. Eu vi as coisas erradas, assim, era irmão falando de irmão, era aquela confusão danada e outra coisa. Tinha um irmão que passava na minha porta e ia me buscar para ir para lá. Mas ele ia o caminho todinho falando do povo da igreja. E aí eu falava, meu irmão, você tem que falar para eles, você não pode falar para mim. Se você está satisfeito, você tem que falar lá, não é para mim. Não, mas eu quero. E assim, teve uma vez que eu vim de lá, da igreja, da Adventista, e aí eu passei por uma encruzilhada, sabe, irmão Breno? Aí, eu passando pela encruzilhada, aí eu tinha acabado de sair da igreja, né? Cheguei passando da encruzilhada,
chegou um pessoal daqueles que vem de moto com umas roupas que tem aquelas roupas que tem aqueles brilhos, avisando, eu acho que eu não sei o que, que eles são, se são guarda ou o que, que é. Ele veio e parou a moto na minha frente e falou: irmã, para aí, irmã, que eu preciso falar com a senhora. Eu não conhecia ninguém ali. Aí eu digo: coisa estranha. Estava vindo eu e minha filha. Aí ele chegou para mim, parou e falou assim: olha, irmã, eu tenho uma mensagem de, do D, né? Aí ele falou: eu tenho uma mensagem dele para você. Aí eu: tá certo, pode falar. Aí ele falou assim: olha, ele falou assim, para a senhora parar de orar. A senhora pare de orar, que o que você, para quem você está orando, a pessoa vai voltar. Aí eu fiquei sem entender aquilo ali, né? Aí eu falei, aí ele falou, pare de orar, porque vai voltar e tal, né? Aí eu, tá certo. Falei só isso para ele. Aí ele pegou a moto e foi embora. Aí a minha filha: eita mãe, a senhora recebeu uma mensagem, papai do céu, não sei o quê. Minha filha também, né? Ela também estava começando a andar na igreja também, porque eu estava levando, né? E aí eu cheguei para ela, falei para ela: minha filha, isso não foi uma mensagem do papai do céu para mim. Eu não acredito nessa mensagem. Mas como, mãe, você não acredita? Porque ele estava lá dentro da igreja, por que, que ele não me deu a mensagem lá? Porque eu não tenho meus irmãos lá, tudo. Por que, que ele não deu a mensagem para mim lá? Veio me dar logo aqui no meio dessa encruzilhada? Aí ela: não, mãe, mas eu quero dizer outra coisa. Tá errado. Eu não orei para ninguém ir embora. Que eu não tenho. Quem que eu só tenho você, que é minha filha? Marido, eu já separei faz anos e nunca não orei para ele voltar de jeito nenhum. Então, eu não estou orando para ninguém voltar. Eu estou orando, sim. E vou continuar orando para nós, para mim, para você e para todos, né, nesse mundo, porque nós estamos sem saber o que fazer da nossa vida. Eu estou mesmo nas igrejas, não sei nem. Estou indo porque eu não tenho para onde ir. Eu estou me sentindo uma ovelha perdida, entendeu? E eu falei para minha filha. E aí nós fomos para casa. E eu meditando, né, naquela situação, tudo mais, buscando entender, né? Será que aquela mensagem foi de verdade? Mas não parecia ser uma mensagem de Altos Exércitos, entendeu? E aí, irmão Breno, eu parei de ir na igreja e não quis ir mais. E aí, todo dia eu ia para a praia. De manhã, eu ia para a praia e lá eu fazia minhas orações, eu levava a Bíblia, ficava lá na praia. E à noite também eu chegava, minha filha chegava, eu pegava ela e ia: vamos para a praia, vamos fazer uma caminhada, e de lá da caminhada nós vamos conversar com o dos Exércitos. Claro que na época ainda continuava, não tinha conhecido os nomes ainda, né? Então eu falava: vamos orar lá na praia, vamos conversar com o papai lá na praia, que eu preciso ver as estrelas, eu preciso ver o céu lindo, maravilhoso, que ele, né, tal. E eu me sentia bem demais lá quando eu ia. E aí eu fiquei assim mais de meses, até que eu comecei em casa a, a buscar uns vídeos, né? A buscar uns vídeos. E foi quando eu encontrei o vídeo do irmão Romilson, né? Foi quando eu encontrei o vídeo do irmão Romilson, onde ele falava sobre a descendência de Caim, né? A descendência de Caim, que Caim não era descendência de Adão, né? E aí, desse vídeo aí, eu comecei a buscar mais, né? Buscar mais os vídeos dele, buscar mais, e aí foi quando ele falou dos nomes, e aí eu não tive dúvida, irmão Breno. Eu não tive dúvida. Quando ele me falou, quando falou assim no vídeo, eu não tive dúvida. Eu ficava pensando assim: poxa, agora eu entendi por quê que eu vou para esses cantos e eu não tenho aquela sensação de que é, né, o Criador. Foi uma coisa assim tão assim, a gente às vezes Iau, ele
faz umas coisas com a gente que às vezes a gente não consegue entender, né? Mas é tremendo demais. E aí eu comecei eu disse, a partir de hoje, aí eu fui para a praia com a minha filha, com a Bíblia. E aí cheguei lá na praia. Quando eu voltei no caminho, falei para ela, olha, filha, você sabe que eu escutei, eu vi um vídeo de um moço que ele estava falando que o nome do Criador não é esses nomes que tem nas igrejas, entendeu? Esses nomes que falam nas igrejas, não é o nome do Criador dos céus e da terra. O nome dele é Iau, e o nome do filho dele é Yahshua Mashiach. E aí a minha filha ficou olhando para mim assim, sabe? No jeito que a minha filha é difícil ela. Ela ficou olhando assim para mim, e eu disse, a partir de hoje, eu não quero mais esse nome na minha boca. Aí eu já comecei a falar, a partir de hoje é Iau e é Yahshua. E aí ela falou assim para mim, ai mãe, você tem gente que, a senhora tem essas manias, a senhora quer ir pela cabeça dos outros. Eu disse, não, eu não estou pela cabeça dos outros, entendeu? Eu estou sentindo, era o que eu busquei todo esse tempo da minha vida. O verdadeiro. Esse não é o verdadeiro, esse que está aí nesses lugares não é o verdadeiro. Então, eu fiquei insistindo com ela nesse negócio, né? Só que ela, assim, ela até hoje, ela já sabe, eu falo para ela, mas ela não, assim, eu não sei se ela não aceita ou o que que é. Eu só sei que ela não quer saber, né? Não deu muita atenção, sabe? Ela ficou na denominação Bola de Neve, né? E até hoje ela está nessa denominação. Mas assim, e eu sempre falo para ela, o nome é IAU. E falo o que eu tenho de falar, olha, é IAU dos Exércitos. Não é isso aí que você está falando, vocês estão sendo enganados. Mas vocês têm livre-arbítrio, como eu tenho livre-arbítrio, né? E aí, a partir do momento em que eu conheci os nomes, eu não quis mais. E aí, em seguida, irmão Beino, eu fiquei me incomodando, aquele tempo todo me incomodando, porque eu queria ser imergida. E quando eu vi no vídeo o irmão Rubens falando assim, que esse batismo não vale. Aí foi que eu me incomodei mais ainda, porque eu falei, eu quero ser imergida em nome de Yahshua Mashiach. E aí, lá em Maceió, eu comecei a procurar alguns irmãos, tudo mais, tal, mas teve uma irmã lá, né, em Maceió, que ela queria também muito se imergir, só que ela tinha medo de ir na praia para se imergir, e aí marcou e não foi. E eu terminei indo, e na época eu não sabia, né? Aí o que eu fiz? Porque a irmã não foi, que a família dela não deixou, eu peguei, entrei na praia, mergulhei de cabeça e tudo, e falei, pai, me imerge em nome do teu filho Yahshua Mashiach, por favor, pai. E vim embora para casa, né? Eu não sabia de nada disso não, que não podia, né, se imergir assim sozinha. Depois foi que eu soube, conversando com os irmãos, tudo mais, eu perguntei, os irmãos falaram, não, irmã, não pode, tem que alguém lhe imergir, tudo mais, tal. E eu falei, mas eu senti uma coisa, eu senti aquela coisa que eu tinha sentido da outra vez lá, sabe? Que a alma me deu a confirmação, né? Que eu ia ser imergida. E eu fiquei como é que chama? Aquela agonia. Não tem ninguém por aqui para me imergir. Tal. E até que eu vim parar aqui, em Garanhuns, onde mora minha mãe, né? E vim passar um tempo aqui com ela, né? Aconteceu esse negócio de 2 AVC, um derrame e tudo mais. Já falei para eles sobre o nome, mas eles não aceitam. Minha mãe, principalmente minha mãe até provoca às vezes, sabe? Ela às vezes provoca e tudo mais, mas não tem problema não. Isso aí eu não posso, né? Eu não posso convencer ela, né? E aí vim para cá. Aí aqui eu consegui me imergir com o irmão, eu esqueci o nome dele,
eu entrei na live da Filadélfia, depois de muito tempo, consegui encontrar e a live com os irmãos, né? E conheci o pai do Alial, aquele bebezinho na época. E ele veio aqui até a minha casa. Eu queria me imergir num lugar que era rio e tal, por aqui, mas não teve como no dia. Então, eu tinha um tanque aqui em casa, e aí ele fez a imersão minha dentro do tanque, aqui, de casa. Essa casa aqui, que eu moro, essa casa aqui, eu morava um tio meu que faleceu, e ele era do candomblé, tinha até um candomblé nela. E foi tremendo, porque até o irmão falou, minha irmã, esse tanque vai lhe imergir em nome de Alcho Machia. E ele disse, sim, ele disse, ele viu que, né, que tem o salão aqui e tal, que eu falei para ele, esse salão era usado para isso e isso, isso, mas meu tio já faleceu e eu vim e fiquei aqui nessa casa, né? Ele disse, ai, irmã, tremendo, viu? Porque agora você vai ser imergida em nome de Alcho Machia aqui. Eu disse, aleluia, louvado seja o, seja feita a vontade dele. Então, irmão, só para concluir, Iau, ele está sempre conosco, né? Eu sempre eu tenho assim, uma coisa assim, muito forte com o Salmo 23, Salmo 91, porque assim, é como se fosse ali, eu vejo tudo que eu passei e a proteção dele para comigo. Para comigo, para com todos que vivem ao meu redor. E às vezes eu acho que fico na casa das pessoas e eu sinto a mão dele ali, ele abençoa aquelas pessoas onde a gente está, né? E mesmo tendo ali pessoas que não enxergam isso, mas a gente enxerga que ele abençoou aquela pessoa através de nós. E eu já teve casa de amigas minhas que eu fui morar e tudo mais, e eu vi a bênção de Yau na vida delas. E foi tremendo demais, foi bom tudo isso. E assim, eu agradeço aí aos Exércitos por todas as coisas e por tudo ainda que nós temos que, né, que ainda tem por vir aí, que nós passamos, mas Yau está sempre conosco, que nós devemos confiar e crer que Yau está no controle das nossas vidas. Se nós estamos aqui, estamos contando o que aconteceu, tudo o que ele fez em nossas vidas, o inimigo, ele não quer nos salvar, ele não quer, ele quer ceifar, né? Mas, Iau não, Iau ele quer cuidar de nós, ele quer nos abençoar, e a bênção que ele nos dá não é com riquezas materiais, não é com coisas materiais, a nossa riqueza é com ele, é com o Iau dos Exércitos, com os cuidados que ele tem com a gente, é com a proteção, com as curas, as bênçãos. E nós somos filhos dele, e eu sempre falo, nós somos filhos de Iau, e nós temos até como é que fala? Nós temos que sentir, né? Nós temos que sentir, nós temos que estar ali, não duvidar, não duvidar. Eu sei que tem muitas coisas que estão acontecendo. Eu mesma aqui, depois que eu estou aqui na casa, assim, nessa casa, essa casa aqui que foi do meu tio, eu moro aqui, a casa não é minha. Eu estou aqui sem trabalhar, já vai fazer 2 anos que eu estou sem trabalhar, né? Alguém me ajuda com uma coisa, outro me ajuda, às vezes os irmãos até aí me ajudam também com alguma coisa. Às vezes eu sinto vergonha porque eu sempre trabalhei e sempre tive as minhas coisas, mas às vezes eu converso com o Iau, pai, eu tenho necessidades disso, pai, eu não quero, não é riqueza, tu sabes que não é, mas para que não me deixe faltar as minhas necessidades, as minhas coisas, né? E aí teve esse problema com a minha mãe, ela ficou doente e tudo mais, só que agora ela está se recuperando, viu? Ela está bem melhor, só que ela, assim, ela é uma pessoa que ela não enxerga. Hoje mesmo, hoje de manhã, já falei com ela fala assim, era melhor que eu tivesse morrido, ela fala isso, eu disse, mãe, a senhora não seja ingrata, e ao te resgatou,
Yau te deu a tua saúde, está devolvendo a tua saúde, te deu a oportunidade de você estar vivendo de novo. Muitas pessoas não têm essa oportunidade. Está no hospital, sofrendo, e a senhora teve essa oportunidade. Está eu e a sua outra filha aqui lhe ajudando, e você sempre pegando e falando para a gente assim que não adianta de nada levar você para fazer fisioterapia, que você está com a perna morta, isso, aquilo outro, mas a senhora estava na cama e a senhora está andando já. Olha que bênção. Você não consegue enxergar, né? Mas todo mundo consegue, né? Então, é desse jeito, sabe? E a gente, eu continuo ainda sempre confiando, né? Que Alto está no controle de tudo. E a minha vida pertence a Ele. Nossas vidas pertencem a Ele. Aí ao dos Exércitos. E eu vou concluir assim, irmão, com o Salmo 23, tá? Para a gente terminar, tá, irmão? Louvado seja Yau. Muito obrigada, viu, pela oportunidade, tá? Yau é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele não nos falta, de jeito nenhum, né? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes, nos dá tranquilidade em tudo. E leva-nos para junto das águas de descanso, refrigera-nos a alma e nos guia pelas veredas da justiça. Não deixa que nada aconteça com a gente, né? Ele está cuidando de nós o tempo todo. É por amor do teu nome, olha, é por amor do seu nome. Então, e a partir do momento em que a gente conhece o nome dele, tudo muda, tudo fica diferente, né? Fica tudo maravilhoso. Ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal nenhum. Isso é muito importante, isso, porque hoje eu sei que eu não tenho medo. Tanta coisa que acontece, mas eu não tenho medo. Eu confio nele. Não temerei mal nenhum, porque ele está conosco. O seu bordão, o seu cajado nos consolam. Prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários e unge nossa cabeça com óleo. Nosso cálice transborda. Bondade e benevolência certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Yahweh para todo sempre. E que assim seja, né, irmão? Que assim seja em nome de Yahshua Mashiach. Obrigado. Aleluia. Louvado seja Yahweh, irmã Edna. Que Pai te abençoe, Só um meu minutinho, irmã. amor. Já passou você. A vida da minha irmã, eu já vi duas irmãs falar isso quando era criança.